Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a maior crise, a maior depreciação da história está por vir. E eu estou aqui para avisar você sobre esse enorme problema, para que você possa tomar uma direção assertiva na sua vida. Porque principalmente você que me acompanha aqui no canal, você sabe que a escola não te ensina economia. A escola não te ensina finanças, muito menos empreendedorismo. Por quê? Porque o sistema, as grandes metrópoles, precisam de formigas operárias. Ninguém quer um grande pensador. Todo mundo quer alguém funcional. Então você faz parte de um sistema, assim como as formigas fazem parte de um formigueiro. Então você tem que quebrar essa engrenagem, isso é óbvio, né? Mas não é a pauta do vídeo de hoje. Qual que é a pauta do vídeo de hoje? Eu vou mostrar uma série de notícias do que está por vir para você tomar alguns cuidados aí. Por exemplo, se nas escolas ensinassem sobre economia, sobre finanças ou sobre empreendedorismo, pode ter certeza que nós não teríamos 10% de alunos em universidades. Por que nos Estados Unidos, sendo um dos países de primeiro mundo, assim como Singapura, por que nesses países as pessoas não fazem faculdade? Apesar que você vê filmes hollywoodianos falando sobre Harvard, Stanford, por que a maioria das pessoas não fazem faculdade? Porque as pessoas já perceberam o sistema e as pessoas decidiram caminhar sozinhas. Então, praticamente, em países subdesenvolvidos que a grande nação faz faculdade. Por exemplo, eu já cheguei a trabalhar. Eu vou trazer as notícias, fique calmo. Eu já cheguei a trabalhar na General Electric e no setor de healthcare, ok? E praticamente eu tinha o suporte ao cliente, na grande maioria das vezes, era feito por indianos. Por quê? O salário do indiano era desvalorizado em relação ao dólar, ficava fácil de você cobrir um salário, e praticamente o indiano ele era formado na faculdade, muitas vezes tinha doutorado e falava 4, 5 idiomas. Então o que acaba acontecendo? Você vê isso na Índia. Eu particularmente convivi muito com indiano, foi praticamente quase um ano com indiano, chinês e canadense, e praticamente é isso. O indiano, ele estuda muito. Por quê? Porque é tanto indiano, a gente está falando de uma quantia bilionária de pessoas, tá? Que praticamente é o seguinte, essa grande quantidade de indianos começou a focar em faculdade, porque o governo incentiva isso, e ninguém decidiu empreender. Todo mundo decidiu focar em carreira. E aí, cria o quê? Lei de oferta e demanda. Quando você entra numa faculdade, você entra em direito, por exemplo, existe uma lei de oferta e demanda. Muita gente está formando, pouco emprego. Logo, vai ficar mais difícil para você conquistar aquilo que você quer. Por outro lado, desenvolvimento de softwares, programação, lei de oferta e demanda. São poucas pessoas que formam e hoje o mundo está se tornando digital e grande demanda. Então é mais fácil de você encontrar um emprego. Aí o que acaba acontecendo é o seguinte, tá? As pessoas focam a sua vida em carreiras. E eu trabalhando na General Electric, eu me lembro muito bem que assim, o indiano falava vários idiomas, tinha formação e sim, não servia para nada. A única coisa que o cara precisava para trabalhar na General Electric era saber inglês fluente. Era só isso, mais nada. Porque aí ele atenderia, né, a questão de suporte ao consumidor, ele faria um curso dentro da empresa, uma reciclagem sobre como funciona o equipamento, para poder trazer o suporte aí para o cliente. Então eu só precisaria de inglês. Mas por que a empresa pedia lá em cima, mestrado, MBA, doutorado, e muitas vezes os caras começavam a trabalhar com 35, 40 anos. E aí, meu irmão, o que acaba acontecendo é o seguinte, o dono da empresa é um cara que estudou até a oitava série, no máximo terceiro, segundo ano, e né, o funcionário é o cara com PhD, tá? Então, basicamente, o que acaba acontecendo é isso, tá? E aí as pessoas não conseguem entender sobre economia. Então, as pessoas, milhares de pessoas, agora nós vamos entrar na crise, milhares de pessoas são condicionadas a serem enfermeiros, marceneiros, marceneiro é um pouco independente, né? Soldadores, auxiliar administrativo, analista, que é um cargo coringa para qualquer coisa que a empresa não valorize a sua profissão. Então, praticamente, nós vivemos uma sociedade onde a pessoa forma para ser auxiliar ou analista. E aí ela passa a vida inteira para ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais.
Então, meu irmão, o que acaba acontecendo é que as pessoas se tornam dependentes do sistema. E aí, beleza, são escolhas pessoais, você pode escolher. Se o cara quiser pular da ponte, não tem o que eu faça. Porém, existem consequências. Por exemplo, você pode não acreditar em Deus, mas existe uma consequência para sua escolha. Você pode não acreditar, por exemplo, em Jesus Cristo, mas existe uma consequência para sua escolha. Você é livre, meu irmão, para você fazer o que você quiser. Se você quiser fazer parte do satanismo, você pode fazer parte do satanismo. Ninguém vai te proibir. Existem consequências. Tenta ludibriar o coisa ruim. Tenta sair da seita satânica. Você não sai. Então existem consequências. Então, basicamente é o seguinte: nós estamos vendo a maior inflação do mundo. E aí, com essa maior inflação do mundo, com essa maior depreciação do mundo, com essa loucura que está acontecendo de impressão de moedas, de dívidas quadrilionárias, basicamente as empresas vão crechar, as empresas vão quebrar. E aí o cara que vive a vida inteira com currículo na mão, né, com carteira de trabalho, tentando arrumar emprego, vai ficar difícil. Hoje em dia, meu irmão, tu entrega currículo para 40 empresas e uma empresa te chama para entrevista. Aí se você lá entrega 500 currículos, 5, 6 empresas te chamam para fazer entrevista e no muito uma empresa vai te contratar e ainda vai falar assim: nós só podemos pagar isso. Por quê? Porque o governo vai ficar com metade do seu salário. Só podemos pagar isso, né? E aí, praticamente, o que acaba acontecendo, você que tem que sustentar a tua família, você que é formado, você vai ganhar 1.100, R$ 2.000, entendeu? E aí, por exemplo, você pega um canal aí no YouTube do, por exemplo, Piozinho, o cara que trabalha, que joga jogo de Free Fire, por exemplo. O cara ganha R$ 1.000.000 por mês, jogando Free Fire. Tá entendendo? O cara ganha dinheiro pra jogar. É óbvio que é um estrategista nato, é um cara, essa galera do Free Fire, ninguém é burro, aloprado, os caras simplesmente investem, os caras simplesmente trabalham em royalties por trás. Então praticamente é isso, esse é o mundo. Você é condicionado como formiga operária, você tem que quebrar esse sistema. Aí, quem leva ferro nessa história? Vou te fazer uma pergunta. Se o mundo colapsar hoje, quem levaria ferro? Você ou eu? Uma pergunta. Por exemplo, eu invisto criptomoeda, eu invisto em dólar, tenho conta no exterior. Praticamente, se essa merda der fora, eu já tenho passaporte, eu e minha família, ó, se foda essa porra aqui, meu irmão. É simples assim. Simples. Se esse navio começar a afundar, em 24 horas eu tô fora daqui. Então, basicamente, é o que eu tô dizendo pra vocês. Só que isso é empreendedorismo. Agora, o problema, eu não vim vender curso pra você, meu irmão. O meu curso não precisa ser vendido. Ele se vende sozinho. Então, praticamente, olha só essa notícia aqui pra você. Olha só essa notícia. Olha só. Isso foi em 2020. Preste muita atenção porque tudo isso se tornou realidade. Olha só. O preço do imóvel vai subir muito no Brasil, diz empresário. Incorporador Antônio Cetim afirma que preço da construção encareceu. Realmente, eu que estou construindo, tá? Eu já tenho uma sede, uma fazenda, estou construindo outra fazenda, tem um terreno que eu estou construindo. É muito mais vantajoso você vender um sítio do que vender um terreno, porque todo mundo está procurando sítio, é muito mais fácil, né? Mas basicamente é o seguinte, também não é um mercado que eu estou 100% investindo, meu irmão. Eu já estava investindo nisso há mais tempo, mas o meu investimento não é esse, tá? É só algo que eu faço por fora. E aí, basicamente, é o seguinte, o preço da construção subiu. Por exemplo, no meu caso, em 2019, eu pagava, para tu ter mais ou menos uma ideia, do tijolo, eu uso tijolo de 15 para fazer construção. Nas paredes principais, tijolo de 15 e coluna. Tá? A minha coluna eu uso 12 por 16. Isso aí tem um cara que faz para mim. Eu não preciso pensar, tem quem pense para mim. E aí, basicamente, é o seguinte, nas paredes laterais, tal, eu uso tijolo de 12. O pessoal fala que é 11,99 e tal. Na minha região, cada tijolinho desse, eu pago em média 1,60. Cada tijolo desse de 12. Eu pagava 1,10 quando eu fazia um galpão, um bloco de concreto, sabe, 30 centímetros de largura, todo massivo, nem poroso era. Tu podia pegar o bloco, jogar no chão, que ele nem mexia. Aí hoje esse mesmo bloco tá R$ 4. Pra tu ter ideia. Da liga que ele é feito, tudo certinho. O cimento eu cheguei a pagar R$ 11. Hoje pagamos 35. Então o preço das coisas. O vaso sanitário, que eu já cansei de comprar, eu pagava no depósito de construção R$ 80. Hoje eu pago R$ 400 para pegar um vaso sanitário. A janela que eu pagava 180, hoje eu pago R$ 550. A porta que eu gastava 180, hoje eu pago R$ 300. O mourão de eucalipto que eu comprava por R$ 3, hoje eu pago 14. A cerca que eu comprava, o metro da cerca,
tá? Geralmente de 1,80 ou 1,50 por um, que eu pagava em média aí R$ 3, hoje eu pago R$ 7. A grama para você poder fazer toda, olha para tu ver o preço, a grama que você faz, porque todo mundo quer um sítio gramado, eu pagava R$ 1,80 em um metro por um metro na grama. Hoje R$ 12, em questão aí de 3 anos. A grama que era 1,80 hoje é R$ 12. Por que a grama encareceu? Porque o clima não é mais o mesmo, né? É muito difícil de você plantar hoje em dia. É muito difícil. Então o preço da grama encareceu. A muda de eucalipto, o que eu comprava por 11 centavos, R$ 1. A muda de pino silvestre, ou pino siberiano, pinos americanos, para você enfeitar, fazer uma entrada bonita no sítio, que eu já estou fazendo, R$ 45. Tá percebendo? Antigamente eu pagava 12. A piscina de 20 mil litros, todo mundo que vai comprar sítio gosta de piscina, aí você faz uma área gourmet para você valorizar o imóvel. Sem área gourmet, meu irmão, você não vende. O brasileiro gosta de farra. Aí tu vai lá e bota a piscina de 20 mil litros, bota uma área gourmet, que pelo menos em Minas Gerais, fogão a lenha, churrasqueira, uma área coberta, para você fazer uma coisa gourmet ali, com um banheiro, com uma luz, não sei o que, R$ 50 mil, eu gastava 15. Então praticamente o preço subiu. Por consequência, a construção subiu. Quem vai vender o imóvel, sabendo que o preço da construção subiu, se o cara for arriscar construir algo do zero, porque ele está insatisfeito com o lugar que ele mora, ele vai gastar muito mais. Então, consequentemente, o preço dos imóveis vai subir. O preço dos carros já subiu. Então, antigamente, eu vivi essa época, você conseguia comprar um terreno bom de pelo menos 150 mil metros, 15 hectares, você comprava por R$ 120 mil. Você com R$ 500 mil, meu irmão, você virava empreiteiro. Sem brincadeira. Foi o que eu fiz na época. E aí, praticamente o seguinte, naquela época, tá? Hoje em dia, você vai comprar um terreno, você coloca aí, aparece glebas, eu sei porque eu tô nesse mercado, aparece fazendinha, aparece para você sítio, mas basicamente é o seguinte, o cara te vende um terreno de 1.000 metros por R$ 90 mil, financiado pela Caixa. Um terreno de 1.000 metros, que não tem documentação, porque a zona rural, infelizmente, não tem documentação, só a partir de 20 mil metros, então é um contrato de compra e venda, ok? Que isso dá legalidade na esfera judicial, e aí basicamente é o seguinte, R$ 90 mil, ok? Então tu imagina o seguinte, vou te explicar para você poder entender. Hoje em dia, você não consegue comprar mais um terreno. O terreno hoje de 20 mil metros legalizado, assim, com um bom preço, hoje é 300 mil, 250 mil no mínimo. Né? A não ser que tenha algum desesperado vendendo. Então, basicamente é isso, meu irmão. Então, o preço dos imóveis inflacionou demais. Quando veio o CV19, quando chegou, o mercado que mais foi afetado foi o mercado imobiliário. Que mais foi afetado? Porque todo mundo decidiu comprar terreno no mato. Todo mundo decidiu comprar terreno no mato. Além de todo mundo comprar terreno no mato, todo mundo decidiu fazer uns platores. Eu vejo, eu olho para as montanhas, eu vejo porrada de platô. Todo mundo decidiu construir. E o preço das coisas disparou, meu irmão. Lei da oferta e procura. Aí o que acaba acontecendo é o seguinte: o preço do imóvel subiu, né? Isso é evidente em 2020. Então nós temos aqui uma bolha imobiliária. O que é uma bolha imobiliária para você que nunca aprendeu isso na escola? É quando o preço do imóvel não condiz com a realidade. Então, por exemplo, o cara quer comprar um sítio. Aí o sítio tem mais ou menos aí, sei lá, 20 mil metros, ele tem escritura, tem registro, CAR, RINCA, ITR, tem toda a estrutura, tudo prontinho pro cara morar ali. 450, 500 mil reais, às vezes 350 mil reais. Só que tá muito caro. Às vezes aquele imóvel valeria 150 mil, valeria 200 mil. Só que, devido à bolha imobiliária, tá lá em cima. Por que o preço dos imóveis está lá em cima? Porque tem quem pague. Porque as pessoas estão investindo em imóvel fora da cidade. Por causa desse problema do CV19. E aí o preço foi lá em cima. Tá tudo hipervalorizado. E aí tem empresas construtoras que estão investindo nesses imóveis e que, né, você investe em ações. E essas empresas, por exemplo, Evergrande, que eu vou trazer para vocês, mas é construtor de apartamento. O pessoal também, o mercado de imóveis em apartamento foi pior do que o rural, porque cresceu foi muito mais. Os caras investem em ações, a coisa hiperinflaciona. E quando vai ver a realidade, né, já era. Eu não sei se foi na Suíça, teve uma coisa chamada crise das tulipas. Depois tu pesquisa, crise das tulipas. Aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. O que é crise das tulipas? Basicamente é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui como Suíça, mas eu posso estar errado, tá? Ou Suíça, ou Suécia, foi lá na Europa. Basicamente é o seguinte, começou uma onda em 1850, próximo, beirando dos 1900,
uma onda de hipervalorizar a tulipa, tá? O que é isso, valorizar a tulipa? A tulipa, né, era uma planta, é uma planta, e aí os caras iam lá e falavam, vou te dar aqui uma moeda de prata. Dando exemplo, tô criando uma unidade aqui. Aí não, a tulipa ela vale mais que isso, ela é muito bonita, não sei o que, tal, tal. Ah não, vou valer 2 moedas de prata. Ah não, eu vou vender a minha tulipa por 5 moedas de prata. E aí, chegou um certo ponto que a tulipa virou um status. Quem tinha muita tulipa era rico, virou um status, meu irmão. E aí, simplesmente, que acabou acontecendo o seguinte: pessoas venderam casas para comprar tulipa, pessoas venderam todos os seus investimentos para comprar tulipa. Só que tulipa é uma planta e ela morre, né? Ela morre. E aí, meu irmão, começou essa loucura na Europa da crise da tulipa. Quando chegou um cara na cidade, um grande investidor, a primeira coisa que apresentaram para ele, falaram assim: compre uma tulipa, não sei o que, é uma planta muito boa, a gente tá comprando, não sei o que e tal. O cara super conhecido, famoso, um investidor famoso, falou assim: que porra é essa, meu irmão? Mas que porra é essa? Vocês estão gastando dinheiro com planta. Vocês estão gastando esse dinheiro absurdo com planta. É só uma planta, caralho. Quando o cara falou isso, o mercado do dia pra noite, em 24 horas, a tulipa não valia nada. Nada. E gerou-se uma crise absurda no país inteiro e nas adjacências, por causa da porcaria de uma tulipa. Então, meu irmão, é a mesma coisa com os imóveis. Vai lá em cima. Aí chega um cara, tipo pai rico, pai pobre, e fala assim: meu irmão, que porra é essa? Como é que pode o preço estar esse absurdo? E aí gera-se o problema da inflação. Então, basicamente é o seguinte: olha só. Nós temos um mercado imobiliário crescendo aí, né? Então a coisa está ficando meio que absurda, tá? O mercado imobiliário, ele tá crescendo. Aí, para piorar a situação, você tem que lembrar que você que é brasileiro, você que está escutando um português brasileiro, você representa, basicamente, 1/30 do planeta, ok? Por que você representa um valor tão baixo assim? Porque a China tem bilhões de habitantes. A Índia tem bilhões de habitantes. Os Estados Unidos tem mais habitantes que o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Então, o Brasil, o que acaba acontecendo é que o mundo, você não sabe da geopolítica, porque você concentra no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que China, Estados Unidos, Rússia e principalmente a Índia, que ninguém vê, são os maiores investidores do mundo. Principalmente Índia e China, tá? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: um país com bilhões de pessoas que são formigas operárias sendo escravizadas pelo governo, ao mesmo tempo que o governo escraviza as pessoas, é um mercado aberto, é um capitalismo aberto para novos investidores. O que acaba acontecendo é o seguinte, meu irmão, olha só para tu ver, tá? Uma das inúmeras construtoras na China, eu já cantei essa notícia e aconteceu, simplesmente crashou, quebrou, tá? E olha só, nós vamos tentar entender isso aqui, olha só. A gigante imobiliária da China, ok, tem dívidas de 300 bilhões. Se você colocar aqui, ó, dólar, ok, deixando isso bem claro, o que é 300 bilhões? 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil, 3 milhões, 30 milhões, 300 milhões, 300 milhões, né? Agora, quanto que é em real? 1,7 trilhão. Então, essa dívida aqui da China, ó, essa dívida da China, a moeda chinesa, tá? Olha só, cotação moeda chinesa. Ela vale quase igual ao Brasil, olha só, a moeda chinesa, tá? Que é essa moeda aqui, ela tá quase igual ao preço do real brasileiro. Quase igual ao preço do real brasileiro. Então, basicamente, no país dos caras, basicamente, olha só para você poder entender, tá? No país dos caras aqui, ó, até colocaram 1,7 trilhão. Basicamente é o seguinte, tá? Lá dentro, a dívida dentro da China, da Evergrande, é 1,7 trilhão da moeda chinesa. 1,7 trilhão. Alguém consegue pagar uma dívida de 1,7 trilhão? Não é bilhão, é 1,7 trilhão. Nós saímos de milhão, saímos de bilhão, estamos em trilhão. 1,7 trilhão. Então essa é a dívida da China, da Evergrande dentro da China. Essa é uma empresa na China que quebrou. Uma. As outras 9 que eu trouxe aqui, ou 10, também estão no mesmo estado da Evergrande, tá? Por causa dessa bolha imobiliária. Então olha só, para tu ter mais ou menos uma ideia aqui, tá? Essa é a maior dívida de qualquer empresa no mundo até agora. Nenhuma empresa conseguiu criar uma dívida de 1,7 trilhão da moeda chinesa ou 300 bilhões de dólares, tá?
Outra coisa, se a Evergrande entrar em default, que ela já entrou, tá, inclusive, analistas temem que seu colapso envie ondas de choque pela economia chinesa. Basicamente é o seguinte, a China iria quebrar, tá? A China, por mais que ela seja um governo aberto, você tem que lembrar que todo o país vai entrar em depreciação por causa do CV19. A história do Fica em Casa foi muito mais absurda do que você possa imaginar. Então, olha só para você ver, tá? Evergrande é a segunda maior incorporadora imobiliária da China em vendas. E não é a maior, e a Evergrande ainda não é a maior, tá? Aí, olha só, deixou de pagar os seus empréstimos, devendo centenas de bancos, ok? Os caras estão chamando esse momento Lehman porque realmente vai dar pau. Só, olha só, só uma cidade, tá? Na China, você tem isso aqui de prédios construídos, ó, uma cidade na China. Então, em uma cidade na China, você tem 1.300 projetos, tá? Então, basicamente, só para você ter uma ideia, é difícil de encontrar informação sobre esse assunto, mas olha só, a dívida da Evergrande é o suficiente para cobrir todas as dívidas do Peru, Filipinas, Islândia, Bulgária e Panamá, todas juntas. Todas as dívidas que nós temos aqui dos países, daria para cobrir todas elas juntas com o valor da Evergrande, tá? Olha só, são 12 milhões de proprietários. Então são 12 milhões de apartamentos. Olha só, cerca de 12 milhões de proprietários moram em propriedades construídas pela Evergrande. Ou seja, só de pessoas que moram em apartamento, a Evergrande construiu, olha só para tu ter mais ou menos uma ideia. Um apartamento da Evergrande tem em média aí, umas 200 ou 300 moradias, ok? Olha só, 12 milhões de proprietários. 12 milhões de proprietários, tá entendendo? E quem ainda não comprou? Então estipulam-se que a Evergrande construiu um número tão grande, tão absurdo de prédios. Nós estamos falando de milhões. Imagina uma empresa, uma construtora, construir pelo menos, assim, milhões de prédios. Milhões. Não é milhares, é milhões de prédios. É o que a Evergrande fez. A Evergrande gastou mais concreto do que, em questão de 2 ou 3 anos, do que os Estados Unidos em toda a história. Tu tem ideia, tá? Olha só, ela tem projetos em 280 cidades na China. Em uma cidade já tem aí praticamente 1.300 projetos de construções. Aí, olha só, a Evergrande administra uma terra suficiente para cobrir a área de Manhattan. Então a empresa Evergrande, as terras que ela administra é do tamanho da ilha de Manhattan, meu irmão. Então tu percebe a ideia? Se eu estiver falando besteira aqui, me corrija. Então olha só, a incorporadora contratou 7,3 bilhões de pés quadrados de terreno, né? Meu irmão, é surreal, surreal. Só para tu ter mais ou menos uma ideia aqui, ó, olha só. Só de empregos, pessoas que trabalham na Evergrande, 3,8 milhões de empregados. Uma empresa que tem, olha só, quantos funcionários tem a Evergrande? 3,8 milhões de funcionários. Esse é o nível lá fora, né? Pois é, vamos continuar para você poder entender. Olha só, a carga da dívida da Evergrande equivale a 2% do PIB da China, meu irmão. A China é imensa, tá? Então, assim, só para tu ter mais ou menos uma ideia do que tá por vir aqui, só para você ter mais ou menos uma ideia, deixa eu ver se é aqui que eu tenho uns vídeos aqui, ó, sobre a Evergrande. Você precisa entender o nível absurdo que nós estamos aí vivendo, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar isso aqui. Mas basicamente é o seguinte, ó. A Evergrande, tá? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Olha só. Esse aqui é um vídeo da Evergrande, olha só. Olha a quantidade de prédios que foram construídos pela Evergrande. Olha a quantidade de prédios, meu irmão, tá? Olha lá. Quantidade de prédios construídos pela Evergrande. Vamos pegar de novo, tá? Olha só a quantidade de prédios de novo, tá? Deixa eu pegar aqui. Ok? Quantidade de prédios construídos pela Evergrande, ó. Olha, não, sério, olha a quantidade de prédios em uma cidade. Tudo isso aqui, ó, tudo isso que você tá vendo aqui, ó, onde estou circulando com o meu mouse, são construções de prédios da Evergrande, ok? Construções. E os caras, o que eles fizeram? Para poder valorizar o imóvel, eles destruíram alguns, ó. Olha só. Olha lá. Para poder valorizar o imóvel, ó. Isso é Evergrande, tá? Esse é o nível dos caras lá. Prédios inteiramente vazios, tá? E isso é Evergrande, novamente, ó.
Prédios inteiramente vazios. Olha os prédios da Evergrande ali. Então o que acaba acontecendo é o seguinte, não é só a Evergrande, tá? O autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele mesmo já disse, o cara mesmo já disse, a maior crise financeira está por vir, a maior crise do mundo está chegando, a maior bolha da história mundial está cada vez maior. A afirmação do escritor Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre e famoso investidor, a maior crise da história do mundo está chegando. Nunca houve precedentes, meu irmão. O que vai acontecer com o mundo nunca houve precedentes. Eu estou te avisando aqui. Então, assim, o que acaba acontecendo é o seguinte: é como se todo mundo quisesse comprar. Todo mundo quisesse comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida, ok? E simplesmente aí investisse dinheiro na empresa, todas as economias na empresa, e a empresa quebrasse. E junto com ela, os milhares e milhões de pessoas que investiram. Então, assim, a coisa ela é surreal, cara. Aí, para você entender por que as pessoas dizem o colapso financeiro que se aproxima, é porque, meu irmão, a maior. Assim, isso é a Evergrande. Nós temos, além da Evergrande, o mercado imobiliário nos Estados Unidos inflacionado, o mercado imobiliário na Europa inflacionado. Nós temos praticamente, além da Evergrande, mais 9 empresas na China. Tem uma empresa que é até maior do que a China, todas elas estão decretando falência. Então nós temos aqui uma coisa que é insegurável, ok? Insegurável. E aí, praticamente, o que acontece é o seguinte, né? O mundo vai entrar em colapso. Por que o mundo vai entrar em colapso? Todo mundo vai ter esse problema de crise imobiliária. E não só crise imobiliária, mas vai afetar todas as camadas e esferas dos setores, tá? E aí, o que vai acontecer? Só para tu ter mais ou menos uma ideia. Olha só, isso aqui eu preciso dizer para você. Olha só, o governo, além da crise financeira, econômica, né? Além da bolha imobiliária, nós temos a bolha estatal, tá? Esse é o governo que é controlado. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se o governo brasileiro fosse controlado hoje, tá, por focas, né, ou simplesmente por camarões, ou simplesmente por macacos veganos, se simplesmente o governo brasileiro hoje tivesse um elefante branco, tá, banhado a ouro, né, no parlamento, somente o elefante branco, o Brasil tinha prosperado. O político, ele atrapalha o desenvolvimento do país. É como se fosse um parasita, meu irmão. Tá? É como se fosse uma gonorreia fedorenta. Então, basicamente é o seguinte, o que acaba acontecendo? Nós temos a bolha imobiliária, ok? Que vai crescer. E além da bolha imobiliária, nós temos uma outra coisa que é muito importante falar. O governo está imprimindo moeda. Olha só que uma coisa maravilhosa, né? Imprimir dinheiro gera inflação, né? Primeira coisa, por que eu estou falando isso? O Biden, olha o que ele fez. Ele simplesmente está imprimindo moeda. De onde que ele está tirando, né, $1 trilhão que ele vai investir no mercado? Onde que o governo americano está tirando $1 trilhão? Me fala, onde? Então o governo americano está tirando $1 trilhão, ok, do próprio governo. Eles não têm esse dinheiro, ok? De onde que ele está tirando esse dinheiro para investir no mercado? Uma pergunta para você. Se o governo não tem dinheiro e o governo vai investir dinheiro, de onde que eles estão tirando? Da porra da magia babilônica. O que é isso? Basicamente é o seguinte, o governo é dono da Casa da Moeda. Então o que acontece? Eu tô com uma dívida aqui que eu preciso pagar, né? Eu preciso pagar funcionários. Eu sou o dono da Casa da Moeda. Então eu vou comprar mais papel e vou imprimir mais dinheiro. Então ele vai lá na Casa da Moeda e imprime mais dinheiro, ok? Porque o governo é o dono do dinheiro. É como se o governo fosse, por exemplo, um agiota, ok? Aí o agiota precisa, sei lá, gerenciar o trâmite dele. Ele vai lá na impressora dele e imprime mais dinheiro. Só que quando você imprime mais dinheiro, quando você solta mais dinheiro no mercado, o que acaba acontecendo é que esse poder aquisitivo que você julgou vai fazer com que as pessoas subam o preço. Tá? Então olha só, o cara tá imprimindo lá, ó, 1 trilhão, vai imprimir $1 trilhão americanos, ok? Impressão. Isso aqui é uma notícia recente, tá, meu irmão? Não é nova, não. Então, essa dia 15, 1 trilhão, tá? E aí, praticamente é o seguinte, imprimir dinheiro gera inflação? Olha só, tá? Vamos lá. Isso aqui não é verdade, tá? É isso aqui, olha só. Por que imprimir dinheiro gera inflação, tá? Basicamente, de forma simplificada, imprimir dinheiro em excesso pode sim gerar inflação. Por que que imprime? Porque, olha só, a pergunta que ganhou força essa semana teve um crescimento de 500% em buscas no Google. As pessoas estão acordando, né? Aí, basicamente, é o seguinte, ó. Isso acontece porque a emissão de notas demais faz com que o volume de dinheiro circulando seja maior que a oferta. Ou seja, se tem mais dinheiro no mercado do que a oferta, por exemplo,
eu vou comprar vou dar um exemplo. Eu vou comprar um carro, ok? Aí meu carro sei lá, eu vou vender um carro. Meu carro vale 15 mil. Vou vender um carro, vale 15 mil. Aí todo mundo tá com dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, tá? O governo acabou de imprimir auxílio emergencial, acabou de não sei o quê. Aí eu vendo a inflação subindo, o que eu vou fazer? Não, meu carro agora vale 16. Por quê? Porque o governo tá imprimindo moeda, as pessoas têm capacidade de comprar. Só que não é de 15 para 16, é 15 para 40. Tá entendendo? Então, sim, imprimir dinheiro gera inflação. E gera muita inflação. Você hoje só paga a porra da inflação porque o governo imprime dinheiro que não existe. Acorda. Você só paga hoje inflação, você só compra essa merda de Gol fudido que tá na sua casa, pagando 70 mil reais de prestação, caralho, porque o governo imprime dinheiro que não tem. Só isso. Tá entendendo? É basicamente isso. E aí, meu irmão, olha só, não só o Brasil faz isso, mas o mundo inteiro faz isso. A China, Estados Unidos. Meu irmão, depois que eles beberam do sangue dos inocentes junto com Salomão, que foi o mais rico da história, praticando essa magia babilônica, todo mundo quer fazer, todo governo quer fazer. E olha só, que coisa interessante. A inflação desvaloriza o seu dinheiro, ok? E ao mesmo tempo que desvaloriza o seu dinheiro, né, eles criam dinheiro para eles, né? É uma maravilha, né? E olha só, estima-se que a dívida global atingiu o novo recorde, somando todas as dívidas, todos os países têm dívidas, ok? Somando essas dívidas, né, porque nada fica impune, né, a dívida global é de 281 trilhões em 2020. Vamos lá, eu só quero que você entenda isso, tá? Eu só quero que você entenda isso para a gente poder falar a coisa interessante. A dívida, olha só, vamos lá, tá? Isso aqui, ó, de dólares. A dívida da Evergrande, vamos lá, a dívida da Evergrande, que já vai colapsar a porcaria da bolha imobiliária, é de 300 bilhões. Essa é a dívida da Evergrande. 300 bilhões de dólares, ok? Ok. A dívida do mundo, de todos os países, é 281 trilhões. Ou seja, tá vendo que aqui é bilhões? Não, vamos dividir para você ter em escala mais ou menos qual que é a porcentagem disso aqui. Eu logo te digo uma coisa. A Evergrande, que já vai criar um certo problema no mundo inteiro, a Evergrande, ela representa 0,3% do problema do mundo. Tá entendendo? Então a Evergrande representa 0,3% da inflação no mundo inteiro. 0,3%. Ok? E ela tá quebrando. Aí eu digo uma coisa para você, olha só. A dívida mundial, ela chegou nesse valor. 281 trilhões. Aí eu vou falar uma coisa para você. Por que vocês acham que eles querem resetar a economia? Por que você acha que eles querem criar o grande reset? Eu vou até colocar isso aqui porque as pessoas parecem não entender aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar isso aqui, tá? Olha só, vamos lá. Como um plano econômico virou a teoria... era a teoria da conspiração, virou real, né? Mas basicamente é o seguinte, ó a organização lá da mundial, basicamente é o seguinte, né? Eles estão querendo resetar o sistema. Então, basicamente é o seguinte, nós temos aqui uma dívida trilionária impagável de todos os países. E qual que é a melhor maneira de você não pagar de você simplesmente sair dessa dívida? Não pagando a dívida. E como é que você não paga a porra da dívida? Você cria um sistema financeiro global, um sistema digital. Um sistema digital praticamente não vai permitir essas falcatruas. Aí eles vão criar um sistema digital e todas as dívidas vão ser perdoadas. Não é isso que o pessoal fala lá do Keanion lá, basicamente, da Nova Era? Então, é isso que os caras estão fazendo. Por quê? Vai criar essa porra de bolha imobiliária colossal, a bolha financeira absurda, vai quebrar tudo. E aí, o que os caras vão fazer? Vão implementar o mercado digital. Depois que tudo entrar em colapso, que as pessoas estiverem pulando da ponte de falta de dinheiro, eles vão lá e implementam a moeda única digital. Tá? Por quê? Porque a moeda única digital vai conseguir segurar esse problema. Então eles estão quebrando o país, o mundo inteiro para isso mesmo. Eles vão quebrar o mundo. E depois que quebrar o mundo com essa dívida trilionária, a única maneira de não pagar ela é zerar todos os bancos, zerar o Nezares de Zara, zerar tudo, como se ninguém tivesse mais conta no banco, zerar tudo. Ah, não zerou, foi um ataque cibernético, não, ou simplesmente foi OVNI, alguma coisa, ninguém paga porra nenhuma. E aí, praticamente, o que eles vão fazer? Agora vão restabelecer né, uma nova moeda única digital. Aí você fala assim, como isso é possível? Simples, Bitcoin. Ah, mas o governo odeia Bitcoin. Você acredita mesmo? Se é algum aloprado mental? O Bitcoin, meu irmão, foi criado na China.
por comunistas, ok? E só que é o seguinte, o Bitcoin, ele ao mesmo tempo que ele vai ser implementado como moeda única mundial, ao mesmo tempo que ele vai ser implementado, ainda dá tempo de você se proteger financeiramente. Eu, por exemplo, invisto em Bitcoin. Por quê? Vai se proteger financeiramente. Só que, eu só quero que você entenda o seguinte, a estrutura do Bitcoin, a estrutura de funcionamento do Bitcoin está sendo usada por todos os países. Todos os países estão criando as suas moedas digitais. Todos os países estão entrando em concordância. Então o Bitcoin, apesar de ser algo anarcocapitalista, apesar de ser algo independente, essa arquitetura que foi usada no Bitcoin, que deu certo, está sendo implementada no governo único mundial. Então eles soltam o Bitcoin como um teste, é um teste, é uma moeda temporária, não é a moeda final. Tá? É fácil de você tirar o Bitcoin de circulação. É só simplesmente todos os bancos não aceitarem mais Bitcoin, ou simplesmente todos os governos do mundo bloquearem, por exemplo, as empresas que são cambiais do Bitcoin, tipo Binance, assim. Então, basicamente, o que os caras estão fazendo? É a famosa história. Viram que o Bitcoin deu certo, a estrutura é muito boa, tiraram um bom proveito e vão implementar uma moeda digital. E aí, para esse sistema digital funcionar, vai precisar de energia. Vai precisar de energia. Por que vai precisar de energia? Poxa vida, né? Olha a energia que gasta o Bitcoin. O Bitcoin, meu irmão, para o Bitcoin funcionar, você gasta energia de um país inteiro, tipo Portugal, assim. Tem mais ou menos a ideia do Bitcoin funcionar. É caro manter esse negócio no ar. Só consegue funcionar na China porque a China, o valor é bem desvalorizado com relação ao dólar. Aí o que eles vão fazer? Vão querer minerar Bitcoin no seu corpo. Porque o seu corpo gera DPU, o seu corpo gera energia. Aí vão querer colocar coisas dentro do seu corpo para minerar Bitcoin. Aí o seu corpo vai virar uma bateria. Aí você vai usar a moeda única digital deles e ao mesmo tempo, para essa moeda se manter ecologicamente, você vai ser a bateria dos caras. Bem-vindo ao Black Mirror, meu irmão. Então tá vendo que cada passo tá rolando? Aí eu falo para cada um de vocês o seguinte, a única maneira que você tem, de sair desse sistema é ser empreendedor. Por quê? Porque olha só, sair não dá, desculpa, tá? Sair não dá. Mas a única maneira de você sofrer menos é ser empreendedor. Por quê? Você sendo empreendedor, você vai comprar, em vez de você gastar 40 anos para comprar o seu apartamento financiado, você simplesmente em 2, 3, 4 anos vai comprar a sua fazenda. É basicamente isso. Isso para quem tiver sucesso, né? Para quem realmente se empenhar. E aí basicamente é o seguinte, cara, como funcionário você nunca vai ter condições financeiras de ser rico. Pelo menos como empreendedor você tem uma chance na vida, né? Uma chance é um estereótipo, você pode ter várias, né? Até você morrer você tem chance. Então basicamente é o seguinte, o que acaba acontecendo é isso, tá? Então você vê aí que tá chegando a maior crise do mundo, tá? E a melhor maneira de você se precaver com essa crise é você ter uma terra, é você ter água potável, é você mesmo produzir sua energia, é você não depender do governo. Porque olha só, se você não depender do gás, não depender da luz, não depender da fossa, não depender dos alimentos, mesmo que a inflação ecloda para cima, você não compra mais nada disso. Ou seja, você não vai ter custos com o governo, logo você consegue se proteger. Tá entendendo? Então é mais ou menos a ideia que eu trago aqui para vocês. Mais ou menos a ideia que eu trago aqui para vocês. Então é isso que se está se esperando do mundo. Tá? Eu vou trazer a parte 2 lá sobre o lado espiritual dessa história. O lado espiritual da crise eu vou trazer lá no Brasil Resiliência Cristã. Porque agora eu expliquei financeiramente para você. Você teve uma aula de economia 40 minutos. Agora lá no Brasil Resiliência eu vou colocar o lado espiritual. E no canal Brasil Red Pill nós vamos trazer alguns vídeos aí sobre a sociedade, como anda, né, o emocional da sociedade. Você vai entender muito bem o que eu vou falar por lá. Vou deixar os links aqui na descrição dos comentários, tá? Fique na paz.